Quem é a Nádia? Da onde a Nádia veio? Conta aí pra nós, Nádia. Nasci em Bissau, passei a minha infância toda em Tombali, no sul do país, com a minha avó e meu avô. Eu cresci lá com meus primos. Eu era o xodó do meu avô, era aquela que ninguém podia chamar atenção, ninguém podia beliscar. A preferida e a mais nova das meninas também. Éramos em 13 netos, então tinha esse privilégio. E a minha avó era aquela mulher, né? Aquela mulher que tomava conta de tudo e de todos. Era difícil ver doente ou que tivesse problema. A gente só sabia que tinha problema, eu percebi depois de ficar um pouco maior, quando ela falava que estava com enxaqueca e amarrava um lenço na cabeça. Ou o dinheiro está acabando, o alimento está acabando, alguma coisa está faltando. Mas eu costumo dizer que é a melhor fase da minha vida. Algumas pessoas até podem questionar, porque a gente vivia do que cultivava arroz, a gente cultivava amendoim, mandioca, tinha um sítio, que a gente morava tipo um sítio, tinha laranjeiras, então a gente vendia laranjas, então cada época de cada fruta a gente colhia e ela ia vender na capital e com isso ela comprava material escolar e roupas pra gente, as roupas que ela não conseguia fazer. Então a gente vivia disso, dos animais que a gente criava, a gente se alimentava disso também. Primeira vez que eu vi TV eu tinha o quê? 11, 12 anos. E a casa não tinha luz elétrica, era num sítio mesmo, na roça. Mas foi a melhor fase, onde tinha companheirismo, amor, compartilha, a gente compartilhava tudo, tinha qualidade de vida. Eu não sabia nadar, até hoje não sei, mas eu fugia com meus primos para ir no rio, para ir nadar no rio. Uma vez quase que meu primo se afogou, mas enfim. Mas foi uma fase muito boa. A minha infância, em geral, assim, é uma das partes mais preciosas da minha vida. Quero manter. Se um dia eu voltar no meu país, essa é uma parte que eu não quero mexer, sabe? Quero deixar como tá. Vocês eram quantos irmãos lá? Minha avó teve 12 filhos, 8 vivos. Era eu, a minha irmã mais velha, éramos filhos do meu pai, que era o quarto filho dela. Aí tinha mais outros primos de outros filhos da minha avó. Mas de irmãos mesmo, éramos só eu e a minha irmã. Mas aí a gente acaba crescendo e tanto que a gente fala é meu primo e irmão, que são todos primos de primeiro grau. O pai, quando eu era bebê, acho que eu estava, segundo ele, estava com 4 meses, ele conseguiu uma bolsa e foi estudar na Iugoslávia. Hoje é Eslovênia. Então ele estudou na Ljubljana, na Universidade de Ljubljana, é formado e doutorado em arquitetura. Então vivíamos os primos mais velhos, a minha avó e meu avô. E a sua mãe? A minha mãe, eu não tive muita convivência com a minha mãe, por causa de muitas questões que eu não entendo muito bem, mas eu sei que tem a ver com a questão deles pertencerem, aqui fala raça, pertencerem a etnias diferentes. Então, as duas famílias não aceitaram muito bem o relacionamento dos dois. A minha mãe é fula e meu pai, na Guiné, a gente fala que é cristão, mas é filho de Pepel, porque a minha avó, que me criou, é filha de chinês com Pepel. Meu avô é filho de cabo-verdiano português com Pepel, que é parte do meu pai. Aí a minha mãe é fula. Cristão, Pepel e cristão, do jeito que meu pai foi criado, ele foi pra igreja. Ele foi, só não casou, fez batismo, crisma, catequese, tudo que tem que fazer. E a minha mãe é fula, então é mais o Alcorão. Então as duas famílias não aceitaram o relacionamento dos dois. Então aí a minha mãe acabou fugindo de casa, foram morar só os dois, nasceu a minha irmã mais velha e depois eu nasci. Enquanto isso meu pai era professor na Guiné, no liceu, ele dava aulas e quando eu nasci ele conseguiu bolsa e foi estudar na Iugoslávia. A minha mãe ficou comigo. Eu acho que a minha mãe ficou comigo até volta de 2, 3 anos. Depois eu fui morar com a minha avó. Aí eu fui morar com meus avós. Lá no sul, em Cadio, Tombali. E a sua mãe aí, ela foi para algum outro lugar? Ela estudou, ela começou a trabalhar, ela foi locutora por um bom tempo, acho que com 17 anos já era locutora. O sonho dela era fazer jornalismo e ela é empreendedora também, ela trabalha com empreendedorismo. Depois teve outro casamento, ela refez a vida porque não deu certo com meu pai, que acaba indo para um outro lugar e depois se reencontraram, mas é toda uma história complicada, desamores, parece novela. Você é casada, tem filhos? Conta aí pra gente. Eu não sou casada, mas já tenho uma filha de 18 anos, a Sara Lavínia. Ela é uma filha
melhor do que eu pedi a Deus. Uma filha maravilhosa. Rebelde às vezes, mas faz parte. Coisas de filhos, né? E de adolescente, meu Deus. Mas ela é uma filha, assim, maravilhosa. Não tenho motivos de queixa. E ela tem sido a minha parceira em todo o meu trajeto. Eu vim pra cá em 2000, ela nasceu em 2004. Então, ela tem sido a minha parceira em todos os momentos. Criei ela sozinha, num país que não é o meu, uma cultura que não é a minha, sem amparo familiar, sem o pai dela. Então, sou eu e ela. Claro, Deus nos deu familiares que escolheu nos amar e a gente também escolheu amar e constituiu família. Mas, sanguineamente, eu criei sozinha. E ela hoje tem quantos anos? 18. Já faz faculdade? Faz faculdade de publicidade e propaganda, que ela gosta, desde pequenininha, ela sempre gostou muito dessa coisa de câmera, internet, foto e tudo. Ela, nossa. E ela já está estagiando numa web TV. A minha vida foi feita de rupturas. Quando eu estava com 11 anos, minha avó faleceu por uma coisa muito boba, porque acredita-se que seja pressão alta. A gente estava almoçando, ela passou mal e ficou um dia em casa, foi no dia seguinte para o hospital e no outro dia já voltou morta, enfim. E aí fiquei com meu avô e as minhas tias. Isso, ela faleceu 8 de outubro. E em dezembro eu conheci o meu pai. Em janeiro, eu e a minha irmã fomos para Bissau, para a capital. Quando eu fui morar com meu pai, eu tinha 11 anos. Aí ele estudou na Iugoslávia e voltou para Guiné em dezembro sozinha por causa da morte da minha avó. E em maio, ele viajou em missão de serviço e trouxe a minha madrasta e meu irmão mais novo, que ele constituiu família lá. Ele se casou lá, constituiu família e levou para Guiné. Aí dos 11, eu fui morar, eu saí de um lugar que eu vivia, tudo natural, tudo compartilhado, para um lugar onde era tudo individualizado, porque a minha madrasta é europeia, iugoslava, então era todo um sistema diferente. Eu fui morar com eles e eu gostava muito, eu via a minha madrasta lendo muito, então eu ganhei gosto por vê-la ler, e aí ela me levava para o Centro Cultural Portuguesa e para o Centro Cultural Brasileiro para comprar livros. Aí me apaixonei pela literatura brasileira. E em 2000 eu ia pegar livro emprestado, aí eu conheci a secretária da embaixada, era minha vizinha, conheci ela. E ela tinha uma filha, que a gente se trata como irmãs até hoje, e abriram vagas para vir para intercâmbio cultural, que é um programa de estudos Brasil, Guiné, quer dizer, outros países também, mas Guiné em particular, que trazia alunos para cá para estudar. E eu participei do concurso literário, ganhei como escritora revelação com 17 anos. Em junho de 98 começou a guerra no meu país. Aí parou, fechou a embaixada, fechou tudo. A gente teve que se refugiar, ficamos de 4 a 6 meses no meio do nada praticamente. Final de 99, a embaixada do Brasil abriu vaga para o convênio. Então aí eu fui, me inscrevi, fiz a prova de seleção, que é uma prova que a gente faz, eles mandam para Itamaraty, a Itamaraty corrige e manda o resultado para Guiné. Aí as pessoas que passaram são concedidos bolsas. Aí a família tem que assinar a responsabilidade que vai manter, que vai mandar uma mesada X por mês para que a gente possa ficar aqui. É uma coisa que muitas pessoas não entendem. Muitas pessoas acham que estudantes convênios, principalmente de países africanos, vêm aqui tirar a vaga do brasileiro. Mas esses convênios culturais, todos os países do mundo têm um número de vaga que é reservado para esse tipo de convênio. As pessoas vão para Portugal para estudar, os portugueses vêm para cá para estudar, o pessoal vai para Guiné estudar, pesquisar, os guinenses vêm para cá também. Então, assim, se tiver 100 vagas vai ser dos brasileiros. Aí vão abrir 101, 102 vagas para poder adicionar os estrangeiros, os imigrantes que vêm. Então, é assim que funciona. A gente não ocupa espaço, a gente tenta ampliar o espaço. A nossa presença aqui. Eu vi nesse programa, convênio Brasil, Guiné-Bissau, que é o convênio PEC-PEC-G. Interessante essa tua história. Por que o Brasil? Teu pai te incentivou nisso? O que foi Brasil que apontou ali? Eu já gostava do Brasil. Quer dizer, eu acho que todo guinense africano ama o Brasil, de países de comunidade de língua portuguesa. Meu pai acabou, na santa inocência dele, achando que vindo para o Brasil por ter negros, eu não ia sofrer tanto com a questão do racismo e os preconceitos sociais. Ele foi, na verdade, o teu incentivador na escolha do Brasil
Brasil, né? Porque eu vi que Portugal ele não apostou muito. Não apostou muito. Aí eu registrei aqui, ó, que você veio pro Brasil, acabou fazendo a faculdade, a USP. Como é que foi? Você chegou no Brasil com aquela impressão que não teria racismo, a faculdade USP, que você veio para estudar também e empreender aqui. Como é que foi esse começo de chegada no Brasil? Olha, até hoje me lembro quando cheguei, tava tudo escuro, então pararam, eu entrei, vim sozinha, a Graça, a irmã da Glória, me pegou no aeroporto junto com a Paula, me levaram para casa da amiga do meu pai, que ia me receber aqui para me mostrar a faculdade. Na manhã seguinte a gente saiu. Aí quando a gente estava atravessando a rua, o pneu do carro arrebentou, fez algum barulho. Eu me atirei ao chão. Aí ela começou a rir, mas eu fiquei tão mal. Quando soltava a bomba, a gente caía no chão para evitar ser atingido ou estilhaços. Então, primeira reação. Foi a primeira reação. Aí a gente atravessou a rua, tava subindo uma ladeira, aí tinha mendigo. Eu olhei aquilo, eu perguntei, ele dorme aqui? Ele fica aqui? Ela falou, sim, ele é morador de rua. Mas como morador de rua? Rua é de todos. Como uma pessoa... Assim, eu não entendi. Aí a gente foi pra USP e fazer a inscrição, tratar da papelada da inscrição da matrícula. Entramos no ônibus, aí a gente chegou, fez a matrícula, aí a gente foi almoçar. Arroz e feijão e alguma coisa. Eu falei, aí a gente foi jantar arroz e feijão. Eu falei, mas por que tem arroz, feijão, carne, sabe? Por que sempre tem feijão? Eu falei, não, porque aqui é arroz, feijão e mistura. Mas assim, em termos de paladar, eu aprendi a comer bastante verduras e legumes. Aprendi que couve refogada é muito bom. Creme de espinafre. Aí qualquer pessoa foi gostar. Enfim, mas assim, o mais diferente para mim foram essas coisas, sabe? E o impacto, por exemplo, você chegando aqui no Brasil, só a USP é uma cidade. Quando você entrou na USP, qual foi o teu primeiro pensamento? Aonde eu estou? Eu me perdi durante uma semana. Não conseguia assistir a aula, porque o ônibus me deixava, era atravessar a rua, passar, seguir reto uns 200 metros, subir escadas, subir e entrar na sala. O ônibus me deixava em todos os lugares. Pensa, no meu país funciona mais táxi. Aí táxi coloca 4 pessoas no carro, eu vou descer na feira tal. Chega lá, você Deixa desce. no local exato. Aí os outros seguem. Como é que eu chego? Eu entrei no ônibus, entrou na USP, logo no primeiro ponto, abriu a porta e as pessoas estavam descendo. Tá descendo, é pra descer. Desci. Era faculdade de educação. Meu ponto era 2 pontos depois. Eu falei, como é que eu chego lá? Me indicaram, eu fui parar no HU. Quem conhece a USP sabe que entrada, portão 1 é aqui, sim. HU é lá do outro lado da cidade. Era muito grande. Era demais pra mim. Eu não conseguia me achar. Aí começou aquela coisa, você faz a USP? Eu faço a USP. Mas a USP, aí que eu tive noção do peso da USP. Afinal, a USP não é qualquer faculdade. Sim. Então, é a USP. Então, aprendi o peso da USP, que é uma das principais do Brasil, e o peso que tem e tudo. Então, em 2016, você falou num portal de notícias, lá eu era uma menina como qualquer outra. Fui no Brasil que a questão da raça despertou em mim. Descobri isso na pele. Mas foi bom, porque isso só me fortaleceu. Palavras suas. Quando eu cheguei no Brasil, como eu falei, eu era só uma menina. Eu era Nádia como qualquer outra jovem que veio estudar. Com o passar dos dias, aí eu fui percebendo que eu não era uma jovem como qualquer outra que veio para estudar. Eu era uma jovem mulher negra, que não é boa coisa aqui no Brasil, e ainda estava sozinha. E, por cima, pelo preconceito com que as pessoas olham, eu era africana. Então, o desafio foi muito grande. Teve situações que você chega, a pessoa tá aqui, vê uma mochila, você senta, a pessoa chega, senta, vira, olha para você, pega e muda de lugar. Todo mundo formava grupo de trabalho, menos você. Você nunca tinha grupo, que ninguém te chamava para participar dos grupos. As provas, não era a consciência da interculturalidade, preconceitos linguísticos e tudo, não era tão trabalhado como agora. O professor corrigia a minha prova e me tirava ponto, porque eu colocava facto. Isso tirava ponto. Colocava uma palavra que era diferente, ele riscava, ele tirava, mesmo sabendo que era aluna convênio. Então foi muito difícil. E eu comecei a lidar com essa questão do preconceito racial. Depois começaram a enfiar cartas, tipo, voltam para o seu país, vocês pegaram nossas vagas, não tem vaga nem para brasileiro, vai ter para vocês. Enfiavam debaixo da nossa porta, no apartamento, lá no CRUSP, na moradia da USP. E várias outras falas que falam mesmo, mas vocês estão fazendo aqui
aqui. O que é aqui? Ou então, vocês são todos endinheirados e vêm aqui e ainda tiram a nossa vaga. Por quê? A diferença cultural. Para nós, você ir para a escola de short, de bermuda, de havaiana e camiseta é um desrespeito muito grande. É uma diferença muito grande. Você tem que ir arrumado. Você vai para a escola, não é qualquer lugar. Você tem que ir bem trajado. Sim. E aqui, ver as pessoas lá, principalmente morando na USP, a pessoa acorda, passa água na cara, chacoalha o cabelo, já pega a mochila e vai com chinelo. Se bobear, vai de pijama. Isso. E vai esfregando, limpando o olho pelo caminho. O professor falando, a pessoa, não é isso, você sabe nada, professor. Como fala assim com o professor? Então, foi uma diversidade muito grande. E a questão racial foi o que mais pegou. Eu costumo dizer que eu vim inteira, construída, redonda. E aqui, eu fui sendo desconstruída, porque eu comecei a ficar insegura quanto à minha identidade. Afinal, eu não era Nádia, eu não era aquela potência que eu achava. Eu sou uma pobre, eu sou negra, eu sou africana, não pertenço aos lugares. Porque não só a verbalização, mas os olhares, como as pessoas te olham. Você não pertence aqui. O que você está fazendo aqui? Muitas vezes, disfarçada de empatia, que a pessoa fala, mas se está tão difícil, por que você não volta para o seu país? Ou, o que você está fazendo aqui? Lá no seu país, perguntas que faziam. Vocês moravam em árvore? Como é que você pode estar numa faculdade e não saber que existem outros países tão civilizados quanto o seu, onde as pessoas vivem em condições diferentes, mas na mesma situação, que tem uma cama para dormir, uma casa para morar e não fica pendurado numa árvore. Então, são perguntas disfarçadas de curiosidade, mas de tentar te lembrar onde é que é o seu lugar. Olha, viver tudo isso não é fácil e é muito triste que eu sou brasileira. E é muito triste de ver que ainda, você está falando de tempo atrás, mas ainda, até quando as pessoas vão achar que a cor da pele faz alguma diferença? Para mim, as pessoas que pensam assim têm que ir muito abaixo, não olharam para si próprio. Mas, ouvindo a tua história, você sabe que no dia que eu tive com você, quase que eu choro aqui de novo. Você sabe que eu chorei aquele dia. Porque para mim é muito triste. E principalmente que é dentro do meu país. É dentro do meu país. Eu queria perguntar uma coisa para você. Com tudo isso, as pessoas que não te davam a mão, te punham no grupo, o professor que fazia a distinção, você pensou em desistir? Você pensou em voltar? Tive trombose cerebral no segundo ano da faculdade e eu fiquei internada 47 dias. E tudo que eu queria era o meu pai. Então, nesse momento, eu queria voltar, porque eu me sentia muito vulnerável. Aí, quando eu voltei para o meu apartamento, para o meu quarto na USP, tive essa pessoa que foi muito, muito, muito importante para mim. Assim, não tenho contato hoje em dia, mas que eu sinto muita falta de falar para ela, olha, estou aqui, eu consegui. Que é Edmeia Sofia de Santo Meio Príncipe. Ela me dava banho, me levava ao banheiro, me limpava, ela fazia comida com o que ela tinha. Ela não tinha bolsa, não tinha nada. Os pais não tinham condições de mandar dinheiro. Ela que me ajudou, eu perdi o contato, porque ela voltou para Santo Tomé. Aí, e a minha família não sabia que eu estava internada. Aí, quando meu pai ficou sabendo, me deu bronca por ter ficado doente e não avisar. É uma história de superação tua, que começa de menina, no rompimento quando você perdeu sua avó. Já tá no teu sangue isso, a superação. Então, eu acho que... Gosto de acreditar que sim. Acredite que sim. Eu tô ouvindo a tua história do lado de fora. As pessoas estão ouvindo e tenho certeza que vão inspirar muito em você. Porque, às vezes, as pessoas desistem. E você tá mostrando aqui que desistir nunca, jamais. Tem um problema com desistir que é uma coisa meio complicada para mim. Eu não gosto de desistir sem tentar umas 10 e mais uma vez. Porque você pode tentar a primeira, não vai. A segunda, não vai. Não, desisto, não tem jeito. Não, tem jeito. Você não sabe qual é o jeito. Você não tá achando nesse momento. Você não tá vendo. Mas sempre tem uma saída. É só conversar, procurar as pessoas para conversar e você tentar. Não, fiz assim, não deu certo. Vou fazer assado, não deu certo. Então, eu tenho muito isso. Eu vou. Não. Quando eu tava fazendo faculdade, aí com todas as dificuldades, professores falavam para mim, você nunca vai passar, nunca vai se formar. Por que você não volta pro seu país?